A casa é tua. Meu irmão mais velho, fica à vontade. Que isso, você que tá mais velho. Olha o cabelo branco. Não tá, gente? Eu sou o mais novo. Tá bom, vai lá, meu irmão mais novo. Não pode discutir. Valeu, Fabinho. Pastor Fabinho. Vocês chamam ele de Fabinho ou de Fábio? Fabinho. Pastor Fabinho. Que igreja linda, hein, gente? Que igreja linda. Pensei que eu ia... De verdade, juro. Juro não, que jurar não é de Deus, né? É só a palavra se ensina ou não. Falei, vou chegar lá, nesse frio. Falei, gente, acho que não vai ter ninguém lá. Fiquei com medo, sério. Eu moro num lugar que é 40 graus, na sombra. Lá só tem 2 climas. À noite 33. Nós já pegamos 49 graus lá. Aí venho para cá, nesse frio. Amazônia, eu sou de Manaus, né? Nós moramos lá, estamos lá há 10 anos. Nesse frio, não ia ter ninguém na igreja lá. Eu ia ficar lá sozinho, ia pregar para as baratas. Quando chove, eles não vão para a igreja. E a amazonense de dia de semana não tem cultura de ir para o culto de dia de semana. Mas você tem, amém? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela sua vida. Você é um crente de verdade. Glória a Deus. Faz quanto tempo que eu vim aqui? 5 anos já? Você não me convidou mais para vir, né? Por isso que eu não vim. 3 anos? Bom, tá linda a igreja. Vocês fazem parte dessa igreja. Vocês são a igreja de Jesus. Amém? Foi um pouquinho difícil para chegar aqui, mas estamos aqui. Amém? Nós viemos de lá da Lapa, gente. Demorou quase 1h40 para a gente chegar aqui. Ainda bem que existe o Waze. O Waze é que nem a Bíblia. Ou você acredita ou você não acredita nele, né? Tem que acreditar no Waze. Porque eu comecei a pegar umas ruas. Teve uma hora que eu entrei num beco assim. Falei, meu Deus, será que eu estou perdido? Aí eu falei, não, precisa confiar no Waze. Aí conseguimos chegar aqui. E graças a Deus, Ele vai conduzir essa reunião. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos por um instante? E eu queria pedir para você, se possível, desligar o seu celular ou colocar no vibra, porque agora nada mais é tão importante assim do que a palavra de Deus. Esquece quem vai ministrar a palavra aqui. Olha só para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Foi Ele que morreu por você. Ele se preocupa com você, com cada detalhe da sua vida. E Jesus veio inaugurar um reino, do qual você faz parte desse reino. E Ele quer manifestar nessa noite a você esse reino. Se você ainda não conhece esse reino, ele é invisível. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, mas Ele é rei. E Ele governa. E aonde há um espaço, onde há um coração aberto, Ele se faz presente. Por isso Jesus vem reinar em nós. Será que você pode dizer isso para Jesus? Olhe para Ele, através dos olhos da fé, e diga, Jesus, reina em mim. Vem reinar em mim. Reina sobre as minhas emoções. Toma o controle de todas as coisas, Jesus. Tudo aquilo que parece que está fora do lugar, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, começa a ajustar todas as coisas. O reino de Deus é organizado, Ele quer organizar o lugar de habitação dEle. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro do coração do homem, e Ele escolheu habitar dentro de você. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos agora, venha o teu reino. Será que você pode dizer isso? Fala, venha o teu reino. De novo, venha o teu reino. Quanto mais você repete, mais você crê. Venha o teu reino sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Se você chamou, o reino já está aqui.
Amém? Bom, antes de começar a ministrar, nós estamos lá no Amazonas há 10 anos, fomos enviados pelo pastor Marcinho, pela pastora Francis. Nós já servimos a Jesus há 20 anos no Bola de Neve. Pouquinho tempo, né? Desde os meus 21 anos eu estou nessa igreja, estou com 41 agora. E tenho amado a Jesus todos os dias da minha vida. Nós fomos para lá 10 anos atrás com o nosso filhinho pequeno, João, 4 anos. Agora ele está com 14, a nossa filha de 5 aninhos. E a gente ama servir a Deus. E a gente tem servido a Deus, mas também servido as pessoas. Então, se eu posso dizer para vocês nesses 20 anos, como é que você mantém o teu coração aceso, a chama do Espírito Santo queimando? É servindo as pessoas. Porque quando você ama o teu próximo, o Espírito Santo de Deus, ele continua te dando vida, e ele vai liberando graça e mais graça, e você vai se apegando a cada dia mais a essas pessoas, e você vai vendo as vidas delas sendo transformadas, e é isso que vale a pena. Eu quero um dia deixar essa terra, olhar para trás e dizer, valeu a pena. Então você está no lugar certo, na hora certa, amém? Então abre o teu coração, hoje Deus vai falar com você, tá bom? Eu queria mostrar algumas fotinhos. Nós fazemos missões lá no Amazonas. Nós muitas vezes saímos de Manaus. A gente mora numa cidade que tem 2,5 milhões de habitantes, mas existe 1,5 milhão de pessoas que moram em outras comunidades ribeirinhas. Então a gente sai de barco. Nesse dia nós saímos de barco, andamos 2,5 dias para chegar em uma comunidade. Nós somos para 10 comunidades. Aí é uma igreja, Assembleia de Deus tradicional, porque lá tem a Assembleia de Deus que vocês conhecem, que é a Assembleia de Deus vermelha, e essa daí é a verde, que é uma das mais antigas. Eles são bem tradicionais. Ele me permitiu pregar nesse dia. As crianças fizeram louvor lá, foi bem legal. Pode passar. Aí são culto nas casas, onde a gente chega numa casa muitas vezes distante, 3 dias de distância. A gente faz culto nessas casas. Sempre tem muita criança, é muito gostoso. Pode ir passando. Aí é culto em outras casas. A gente tem alguns alimentos. Peraí, deixa um pouquinho aí. A gente tem alguns alimentos que é possível comer lá, porque eles são ribeirinhos, tudo bem? Tudo bem para você? Quando nós saímos de Manaus e vamos para essas comunidades, a gente não leva nada. É como a palavra de Deus diz, a gente não leva alforje, não leva nada, nem água a gente leva. Eu fico uma semana em missão, não levo nem um peixe ou um frango para comer. Então a gente come o que eles têm lá. Pode passar. Pode passar. Aí são as crianças, pode passar. Aí é o pastor da igreja tradicional, ele está lá de terno, mas ele permite que a gente vá lá, ministre uma palavra. Ali é o missionário Belino, que está do meu lado, o missionário que está lá, foi líder da Jocum durante 15 anos, está conosco lá. Aquele velhinho de barba sou eu, pode passar. Isso aí é um pássaro chamado Mutum, que foi o nosso almoço no primeiro dia. Pode passar. Acabou? Acabou, é isso aí. Eu quis só passar para vocês as fotinhos, para vocês entenderem. Pode acender a luz aqui. O quanto a gente caminha e anda para falar do amor de Deus. Missões você faz em qualquer lugar. Você atravessa a rua, fala para o seu vizinho. Você pode falar de Jesus no teu bairro. Você pode falar de Jesus na África, na Índia, no Amazonas. Mas antes de eu ir para o Amazonas, eu falei de Jesus para minha mãe, para os meus irmãos. Batizei meu irmão no chuveiro de casa e a minha cunhada. Preguei o evangelho para a minha família inteira. Hoje, graças a Deus, eles são de Cristo. Então você tem a oportunidade hoje de pregar as boas novas. O que é o evangelho? São as boas notícias. Quando você prega o evangelho, você está manifestando o reino de Deus. Amém? Vamos para a palavra então? O tema da minha palavra é manifeste o reino de Deus. Então, se você quiser anotar,
Eu estava comentando com o Fabinho que eu estou escrevendo um livro. É difícil, né, gente? Escrever livro não é fácil. Tem gente que tem o dom, vai lá e pega a caneta, o papel e começa a escrever. O Luciano Subirá escreve 15 livros por ano. Mas como eu estou escrevendo um livro a respeito de algo complicado, eu quero falar a respeito do milênio nesse livro. Então vai demorar para eu completar o livro. Nós estamos ainda num percurso desse livro. Mas eu falo muito a respeito do reino de Deus. E para você falar de escatologia, são várias vertentes. E de repente, para você não ferir uma, você tem que seguir uma outra. E a nossa igreja também tem uma visão sobre o final dos tempos. Mas eu quero te dizer uma coisa: independente da linha escatológica que você segue, o que é linha escatológica? O que é escatologia? É o estudo do fim dos tempos. Tudo bem? Logia é estudo, escatom é o último. Então é estudo dos últimos dias, estudo de tudo que vai acontecer no final. Eu posso dizer uma coisa para você: eu estudei a Bíblia, li a Bíblia inteira, estudei durante 10 anos, e no final nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você crê nisso? Crê? Então dá uma salva de palmas a Jesus, porque no final você já venceu. Amém? O que é um conceito do reino de Deus? Anota isso: conceito do reino de Deus. O que é reino de Deus? Quando você pega os versículos a respeito do reino de Deus, você não precisa abrir. Eu peguei alguns versículos, é só você colocar aí no Google e digitar versículos sobre reino de Deus. Marcos 1,15 diz: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Então, peraí, o reino de Deus ainda não chegou. Marcos está falando que o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam, porque o reino está próximo. Já Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino está próximo agora, busquem esse reino. É Deus falando para os seus discípulos, que somos nós, através da palavra dele: busquem esse reino, porque esse reino está próximo, e já já nós vamos ver que esse reino chegou. Marcos 10,14 diz: mas Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Então, a quem pertence o reino de Deus? Aquele que é simples como uma criança. Quando a gente lê Lucas 13,18 diz: então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou numa horta, ele cresceu, se tornou uma grande árvore, e as aves do céu fizeram ninho em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou em uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então você percebe que o reino de Deus, ele é gradativo, ele vai crescendo, ele vai tomando lugar, até que ele se complete. Para terminar, o último versículo que eu quero falar é Daniel 2,44, que diz: na época desses reis, que reis? Aqueles reis que virão, é uma profecia, o Deus dos céus estabelecerá um reino. Fala comigo: um reino. Não é dois reinos, não é o reino da direita ou o reino da esquerda, é um reino, que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Fala comigo: esse reino durará. Só hoje, só uma semana, durará para sempre. Se esse reino vai durar para sempre, está dando microfone aqui, né? Então não posso andar, já entendi. Se esse reino vai durar para sempre, eu vou fazer parte desse reino. Esse reino está vindo. Esse reino, ele vai fazer parte do meu dia a dia, sim ou não? Quem é que vai morar nesse reino? Olha para essa pessoa bonita que está do teu lado e fala para ela: você vai morar nesse reino.
Vou tomar uma água de vez em quando, porque eu estou com um pouquinho de gripe, tá, gente? Então me perdoem se eu tossir aqui. Não estou mais acostumado com São Paulo, não sou mais desse mundo, né? Então, a umidade relativa do ar lá é 99%. Imagina eu chegar aqui com 30% de umidade relativa do ar, a gente passa mal. Bom, se o rei está vindo e o rei vai estabelecer o reino, e eu faço parte desse reino, eu tenho que saber como eu me porto nesse reino. Amém? Tudo bem? A igreja é o quintal desse reino, e esse reino é estendido a todos nós. Então o conceito de reino é sobre o plano de governo. Um pretendente a deputado, prefeito, governador ou presidente, ele precisa do quê? Se ele vai estabelecer algo, ele precisa de um plano de governo, uma maneira de governar, pelo menos ele tem que saber como vai governar, e ele precisa das metas que vão ser concretizadas conforme o seu governo. Nós votamos, não vou falar sobre política, tudo bem? Nós não falamos sobre política, mas nós votamos não exatamente na pessoa, mas no plano de governo. Quando você foi votar, você votou num plano de governo, sim ou não? Então tá bom. O plano de governo de Deus é chamado de reino de Deus. Pastor, como assim? Deus tem um plano, e nesse plano, o plano de governo de Deus, que é eterno, não é para hoje, é um plano eterno. Ele é um plano que é chamado reino de Deus. Por quê? Porque o reinado do Senhor implica em algumas coisas. Que coisas são essas? Um reino precisa do quê, Fabinho? Em primeiro lugar, precisa de um rei. Se você tem um reino, você precisa de um rei. O rei precisa governar esse reino. O rei, ele é um governante absoluto. Ele não governa uma parte do reino, ele governa tudo. O reinado, ele é exercido com a cara de quem? Com a cara do rei. Então olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: não tem espaço mais para o seu achismo dentro do governo do rei. Não tem espaço para as minhas opiniões, mesmo eu como pastor, porque quem governa o reino é o rei. O formato, a concretização, ela é orientada pelo rei. O reino tem que ter a cara de quem? Bola de Neve? Bola de Neve São João? Bola de Neve Manaus? Não, o reino tem que ter a cara do rei. De verdade, eu até queria pôr uma foto minha da pastora lá em Manaus fazendo assim, ó, sabe, na frente da igreja. O Rina não deixou. O reino tem que ter a cara do rei. Se você faz parte desse reino, quando você entra nesse lugar onde o rei reina, você sabe que o rei está ali. Cadê a menina que estava fazendo louvor aqui? Que Deus continue te usando. Eu senti muita presença de Deus. Eu não estou falando isso, eu não falo isso para qualquer pessoa. Quando eu entro numa igreja, até na minha, eu sei quando Deus está ali e quando Ele não está. Eu conheço muitos levitas, alguns conhecidos aí, até na televisão. Adoração, quando você troca a adoração, que é intimidade, por dinheiro, é prostituição. Então nunca troque a tua intimidade por nada nesse mundo, porque não importa o tamanho da igreja, importa a intimidade que você tem com Deus sobre esse altar. Amém? Continue servindo ao Senhor assim e você vai longe. Então o reino tem a cara do rei, não a minha cara. A igreja, ela tem que parecer com Cristo, não com o pastor ou com quer que seja. Qual é o local do reino de Deus? Se nós emprestarmos termos matemáticos, o céu contém o nosso universo, constantemente a terra, os seres humanos. Se o reino de Deus é o plano de governo de Deus, e Deus é a vida, e nada existe fora dele,
Deus é o governador dos céus, mas Ele também é o governador da terra. E eu digo mais, Ele governa sobre tudo. Tudo. Ele governa nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Satanás é só um cachorrinho nas mãos de Deus para fazer você cumprir o seu propósito. Não tenha medo dos dias maus, não tenha medo das investidas do diabo, porque até isso Deus permite para que você cumpra o seu propósito. A pergunta que não quer calar: Deus já governa a sua vida? Se Ele não governa, Ele precisa começar a governar hoje. Faz 20 anos que eu me converti. Até os 21 anos de idade eu governava a minha vida. Mas a partir do momento que eu entendi que eu precisava de um governo e de um rei sobre mim, e me submeter à vontade desse rei e desse reino, nunca mais eu caí. Eu sirvo a Jesus há 20 anos. Você pode perguntar para a pastora França, para o pastor Márcio, para o Rina. Nós nunca tivemos um desvio de caráter. Por quê? Porque o rei, ele governa a minha vida. Se tem áreas da sua vida que ele ainda não governa, você precisa colocar diante dele. E quando ele governar todas as áreas da sua vida, você vai dizer não para o pecado. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um plano de governo divino e é um reinado contendo um rei. Esse rei é Deus. Um reinado implicaria no quê? Se fosse um reinado físico, num castelo. Mas a Bíblia, ela não fala sobre um castelo divino, ela fala sobre o quê? A sala do trono. Todas as vezes que você quer chegar a esse rei, você vai até essa sala do trono. Lá em Apocalipse 21:1, não precisa abrir, mas fala que existe uma cidade santa que desce do céu ataviada para o seu noivo. Deus vai vir morar na terra. Quer ver Apocalipse 21:1? Presta atenção. Eu não ia ler, mas eu vou ler aqui para você. Apocalipse, se quiser abrir, 21:1. Então vi novos céus e nova terra. Fala comigo, terra. É isso mesmo, é terra. Quando você está na unção, você terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está onde? Nos céus? Não, está na terra, com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas, ou a antiga ordem já passou. Agora presta atenção, versículo 5. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo, e a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Sabe o que vai acontecer no milênio? Você quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu? Sabe o que vai acontecer no milênio? Os céus vai descer. Todo mundo quer ir para o céu, mas Deus disse que Ele, lê esse texto, Ele virá na terra e estabelecerá o seu trono, o seu reino completo na sua plenitude, e Ele vai morar na terra, porque esse é o desejo de Deus. Qual o desejo de Deus, meus amados? Que a Gênese volte a acontecer. Como é que Deus vivia com Adão na terra? Deus pisava no jardim. Quem é que estava no jardim? Adão. Ele vinha na viração do dia. O homem falava com Deus? Sim ou não? O homem ouvia Deus? Sim ou não? O homem morria por causa da glória de Deus? Sim ou não? Não, ele não morria.
Quando Deus vier na sua glória com o seu reino e vai estabelecer o seu reino, novos céus e nova terra. Se você só quer ir para o céu sem estabelecer o reino dele na terra, ele virá com o seu reino em poder e grande glória, para restaurar todas as coisas. Aí sim não haverá mais choro, nem pranto, nem tristeza. Amém? Eu não vou entrar profundo no milênio. Hoje eu quero falar sobre a manifestação desse reino, para que você tenha mais sede, mais fome de buscar a palavra de Deus. Amém? Aqui todo mundo tem sede, amém? Amém. Fome também? Amém. Então tá bom. A sala do trono é o lugar aonde o rei, que exerce o seu papel de juiz, governante, legislador, ele faz leis, ele governa, ele trabalha. Por isso que Jesus disse: eu trabalho, meu pai trabalha e eu também trabalho. Deixa eu beber um pouco d'água. Se o pai trabalha no reino, eu faço o quê? Eu venho para o culto? Não, eu trabalho. Por isso que nós vamos lá para manifestar o reino de Deus a 2 dias e meio de distância, para que essas pessoas que não conhecem o rei passem a conhecer esse rei, e esse reino se manifeste a elas. A sala do trono é o lugar mais sério do reino de Deus, e é onde diz que nós nos apresentamos em oração. Vamos pensar aqui, se nós voltarmos para o Antigo Testamento, Esther, quando ela queria falar com o rei, ela se apresentava onde? Na sala. Quem estava sentado sobre o trono? O rei. Quando a gente quer falar com o Senhor, o que nós fazemos? Muitas vezes deveríamos, essa seria a verdade do cristão, entrar na sala do trono e falar com Deus, mas muitas vezes nós buscamos outros artifícios, talvez o YouTube. Eu vou assistir hoje o culto pela internet, e Deus está falando para você: quer falar comigo? Entra na sala. Quer novas canções? Entra na sala. Quer algo ao teu favor? Entra na sala, porque a rainha Esther, ela entendeu uma chave, é um segredo. Você entra na sala, fala com o rei estende o seu cedro, e ele começa a declarar coisas sobre você. As nossas orações, elas são recebidas em cálices, meus irmãos, exatamente aonde? Na sala do trono. Agora abre comigo em Apocalipse 5:8, que eu vou provar isso para você. Lembrando que Apocalipse é o final da Bíblia, amém? No final da Bíblia, nós entendemos o quê? Que há um tempo determinado para todas as coisas. Para Jesus voltar, algo precisa acontecer, e nós precisamos fazer o que como igreja? Ter uma vida de oração. Olha o que o texto diz, Apocalipse 5:8: ao recebê-lo, aos 4 seres viventes e aos 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa, adoração, e taças de ouro cheias de incenso. E o que são esses incensos? Oração de quem? Do pastor Ulisses? Do pastor Fabinho? Quem é santo aqui, igreja? Você é santo, você é separado. Então existe um cálice nos céus, que ele vai ser derramado sobre a terra. Depois você lê Apocalipse 16, quando a sua oração subir aos céus como um incenso. Quem é que vai trazer os céus para a terra? Somos nós, são as nossas orações. Então o crente, ele precisa entender que o reinado de Deus, a vontade de Deus para nós, ela acontece quando você coloca diante de Deus matéria-prima para Ele. Pastor, quando é que Jesus volta? Quando esse cálice estiver cheio das orações dos santos. O que muda é a posição em que nós servimos. Eles estão lá no céu, os anjos estão lá, e nós servimos a Deus aonde? Aqui na terra. Exemplo, nós servimos ao reino estando na igreja. Os anjos servem ao reino estando aonde? Nos céus. Só muda a posição. Eles estão agora servindo a Deus nos céus, nós estamos servindo a Deus na terra. Eles estão estabelecendo o reino de Deus aonde? Nos céus. Nós estamos estabelecendo o reino de Deus aonde? Na terra. Posso ir um pouquinho mais fundo?
Não vai machucar? Certeza? Pode? Vamos entender uma coisa aqui. O reino de Deus está aqui. Você crê nisso? Crê? Quem é que está estabelecendo esse reino? Somos nós. Tem pecado aqui? Tem tristeza aqui? Se tem, não deveria ter, porque o reino de Deus está aqui. Aonde 2 ou mais estão em meu nome, eu estou presente. O reino de Deus está dentro de nós. Você teria coragem de subir agora nesse altar, subir aqui no púlpito e tomar uma cachaçinha aqui? Teria não? Uma Beer Nights? Teria? Teria ou não? Eu ponho uma para Jesus e ponho uma para mim. Se Jesus tomar, eu tomo. Jesus ia tomar ou não? Tá. Um pouquinho mais fundo. Você que namora, e muitas vezes no começo da caminhada é difícil mesmo com o teu controle da carne, mas nós fazemos isso quando não estamos dentro do reino. Mas dentro do reino nós teríamos coragem de subir nesse altar e ter uma relação com alguém que não é casado nesse altar, na frente de uma plateia como essa? Por que não? Porque você entendeu que o reino de Deus está aqui. Você tem temor e tremor. Quando você sobe no altar e canta uma canção, por que você não faz isso em pecado? Porque você sabe que se você subir aqui em pecado, você pode ser fulminado como Ananias e Safira foi. Qualquer lugar que você vai, seja o seu trabalho, na cultura deste mundo, na igreja, na sua casa, o reino de Deus está lá porque você está lá. Você carrega esse reino. Se você está no hospital e a pessoa está doente, você ora por ela e o reino se manifesta por quê? Por causa de você? Não, porque o reino está em você. Como é que nós ganhamos almas para Jesus do outro lado do planeta? Porque o rei está conosco. Não na sua completude, mas ele já está aqui, o reino já está aqui, mas não na sua completude. Eu vou falar sobre isso. Como nós já sabemos, o reino, por causa de Jesus, está no meio de nós. Ele já está em nós, contudo ainda há uma expectativa escatológica para a sua completude. Ele vai se completar, mas o reino já está aqui. Então há uma tensão entre viver hoje intensamente esse reino, que é a luta da carne e do espírito. Eu lutei, estou lutando, amém? Eu estou salvo e continuo lutando, mas não para ser salvo. Continuo lutando contra o pecado, mas já estou salvo. Eu não tenho a mentalidade que estou lutando para me salvar. Cristo já me salvou. Ele já fez isso por mim na cruz. Eu não luto mais pela salvação. Então estou salvo e continuo debaixo da graça de Deus. Tudo bem? Então essa tensão entre viver intensamente o reino de Deus, guardar o meu coração de toda ansiedade, porque Jesus ele virá na sua segunda vinda, e hoje nós precisamos encontrar esse lugar nele, em Jesus, para servi-lo com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que o Eterno nos confiou para serviço da causa de Cristo. Quando Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Querido, quando você olha para o milênio, pensa, 1000 anos, você não vai ter que trabalhar, não vai ter corintiano, brincadeira, vai ter corintiano lá, você não vai ter que aguentar sua sogra. Milênio, 1000 anos, não vai haver dor, nem choro, nem pranto, nem tristeza. Tudo vai ser pleno, na sua plenitude. Você vai ter um corpo que não tem dor. Teu corpo translada a parede. Pensa, você quer ir para Fernando de Noronha, você aparece lá em Fernando de Noronha. Depois pesquisa um pouquinho na Bíblia, você vai ver que o corpo de Filipe foi transladado, entre outras pessoas que foram transladadas. Pensa você viver 1000 anos. Mas pastor, como é que alguém consegue viver 1000 anos? Matusalém viveu 969 anos. Tem um plano dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, tem um projeto chamado Projeto Matusalém, é para viver 1000 anos. Eles estão preparando o ser humano para viver 1000 anos. Dá para viver 1000 anos. Agora pensa você, a sua pequena e curta vida nessa terra, você está se preocupando tanto com essa vida de 90, no máximo 100 anos nessa terra, que a Bíblia diz que é enfado da carne, e você se preocupa tanto com esse tempo presente, esquece que você tem um milênio e tem a eternidade à sua frente. Você tem um governante que vai governar com justiça. Por que você está preocupado com a sua vida aqui na terra?
Por que você vive tão preocupado com o horário, ao invés de se deleitar nesse reino que já é real? Como é que eu faço isso? Manifestando o reino de Deus na terra. É difícil? Não. As pessoas, elas podem ver esse reino, elas podem tocar nesse reino, mas se elas tocarem nesse reino, elas vão ser transformadas por esse reino, como você foi. Mas existem pessoas que não vão conseguir ver, como a Bíblia fala, que os seus olhos estão como uma escama, eles estão cegos, os ouvidos estão tampados, e se você é o único no reino que consegue ver, o que você tem que fazer? Mostrar para essas pessoas como é o reino. Olha só, 3 cegos foram até um elefante. Um tocou na cauda do elefante, aliás, na tromba do elefante. O outro tocou na perna do elefante, e o outro tocou na barriga do elefante. Um cego disse: o elefante parece uma cobra, ele tem um nariz comprido assim, parece uma cobra. O outro disse: o elefante, ele parece um ser grande, esquisito, porque eu coloquei a mão nele todo, ele parece um ser muito grande. O outro cego disse: eu peguei na textura dele, ele lembra alguma coisa meio viscosa assim, não dá para explicar, ele ainda espirrou água na minha cara. Aí vem uma pessoa que enxerga, e ela pergunta: como que vocês enxergam o elefante? Aí cada um daqueles cegos vai dizendo como é o elefante. Aí a pessoa que enxerga, ela diz assim: o elefante não é nada disso que vocês estão falando. O elefante é assim, assim, ele é grande, ele tem uma tromba, ele pesa quase 1 tonelada. Quem é que tem a real revelação de quem é o elefante? O único que vê. Se você no reino é o único que vê, cabe a você revelar o que você está vendo. Jesus, ele é o monarca desse reino, ele é quem nos convida para participarmos dessa grande empreitada, porque é uma empreitada, você trabalha para um reino, ele é quem nos conclama a vivermos de modo digno ao nosso chamamento. Para quê? Para nós cumprirmos o nosso papel de integrantes ativos desse reino eterno, e nós devemos o quê? Prezar pelos seus valores. O reino tem valores, e nós precisamos prezar por esses valores. Nós devemos defender esses valores como? Com todas as nossas forças. Se está errado, está errado, é o teu pastor, é o líder de célula, tem que repreender. Está errado, está errado. Vamos lá, gente, nós fazemos parte desse reino, até mesmo com as nossas próprias vidas, porque Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. João 18,36, Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus disse: eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Os meus ensinamentos, Jesus, ele falava sempre sobre o reino de Deus. Muitos ouviam, pensavam que o assunto era de cunho político, perguntavam para ele como e quando se manifestaria esse reino, e a um desses questionamentos Jesus disse a um dos fariseus: o reino de Deus, ele não vem, fala comigo, o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é aparente. Nós muitas vezes achamos que o reino de Deus, e aí você virou um evangélico dos bons, o reino de Deus é siricanta tu me levas, e para lá para trás. Não é isso. Reino de Deus, gente, eu estou no bola há 20 anos, eu já caí na unção, falo em línguas, interpreto línguas, tenho discernimento de espírito, mas o reino de Deus não é isso, não é só isso, não é só isso. Às vezes a gente vem para o culto e acha que a palavra tem que ser, se não tiver aviãozinho, se não tiver reteté e não cair na unção, não tem a presença de Deus. Só que, quando nós lemos 1 Coríntios 14, versículo 26, diz assim: portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vocês se reunirem, cada um de vós tenha um salmo, ou uma mensagem de ensino, ou uma revelação, ou ainda uma palavra determinada de língua, outro que interprete língua, tudo feito para a edificação da igreja.
Eu não vim aqui pregar o reteté, eu posso vir, depois o Fabinho me convida, eu venho, trago uma palavra de fogo, vai cair todo mundo na unção aqui, eu começar a mandar raio, mas hoje é uma palavra de ensino, e a palavra de Deus é ela que te liberta. O que liberta o cristão é a palavra, não é o conhecimento do pastor. Conhecimento é informação, o que liberta você é a palavra. Então às vezes a gente não vem no culto de ensino, por quê? Porque você pensa, puxa, não é culto, é só ensino da palavra, mas é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta você é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Então o culto hoje de ensino, que é o que eu estou propondo para vocês hoje, também é um culto espiritual, porque conhecer a palavra de Deus é que nos liberta. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós, só esperando se manifestar. Sabe como é que o reino de Deus se manifesta? Aonde há necessidade. Se você carrega o reino de Deus e há necessidade, você dá lugar, Deus se manifesta. Muitas vezes nós estamos na missão, uma pessoa está enferma, nós não temos remédio, a gente ora, a única opção é, ora, se Deus curar, amém, e a gente faz o quê? Não tem aonde recorrer, a gente ora, e Deus cura. Eu já vi muitos milagres acontecerem, automáticos, porque não tem opção. Você tem uma dor de cabeça, e você pensa assim, vou orar para o reino de Deus se manifestar. Você passa 10 minutos, a dor de cabeça não passou, você vai aonde? Na farmácia. Aí o reino de Deus se manifesta aonde? Na farmácia? Não, ele se manifesta através da sua fé, e a gente precisa voltar a crer como nós criamos antes. É uma fé incondicional, é crer e crer, não é ver para crer, é crer para ver. Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Quantos crentes hoje estão na igreja, dizem que oram em línguas, manifestam o reino de Deus, mas estão tristes, estão abatidos. Você vem para uma escala, você deveria estar feliz da vida, está servindo ao Senhor, está servindo esse reino, mas na tua cabeça é, puxa, Jesus não está aqui, quando eu chegar lá eu vou adorar, vai ser maravilhoso, quando você chegar no céu, vai ter anjo muito melhor que você. Você acha que os serafins não cantam melhor que você? Você acha que Pedro não prega melhor do que eu, Paulo? Claro, não vai precisar de mim. Deus precisa de você aqui, agora, manifestando o reino dele aonde você coloca as suas mãos. Então Mateus, ele deixou bem claro, é chegado o reino de Deus. Mateus 3:2 e 4:17, o reino de Deus é chegado, porque em Cristo se cumprem as promessas do reino de Deus. Esse reino já é realidade aqui e agora. Você crê nisso? Crê de verdade? O reino de Deus já está manifestado aqui e agora, e ele alcançará a sua plenitude quando Jesus voltar em glória, na parousia, que é a segunda vinda. Quando Jesus vier em glória, meus irmãos, você não está entendendo o que vai acontecer? Os céus serão abalados, os céus serão abalados, mas antes de Jesus vir, vai ter um grande avivamento. Só que você quer estar no céu, no grande último avivamento. Você quer morar no céu, a sua vontade é ir para o céu, você quer estar lá, porque você está com medo de ficar aqui. Ai meu Deus, vai cair uma chuvinha de saraiva. Ai meu Deus, não sei, eu leio Apocalipse, tenho medo, pastor, quero ser arrebatado. Eu assisti aquele filme. Deixa eu te falar uma coisa, antes do grande último avivamento, quando Jesus estiver para vir sobre a terra, cegos vão enxergar, mudos vão falar. Você não quer estar aqui? Você não quer ver cego enxergando? Você não quer tocar no coxo e falar, levanta e anda? Porque quando o reino se manifesta, é porque o rei está na terra. Pastor, por que o reino ainda não se manifestou na sua totalidade? Porque o rei ainda está voltando.
você vê um pontinho aqui, outro ali, você vê uma cura aqui, outra ali, mas quando o rei estiver para vir, curas voltarão a acontecer como antes. Esse reino já é a realidade. O reino de Deus havia chegado porque o rei em pessoa estava ali anunciando a sua chegada. Dizer que é chegado o reino de Deus pela pessoa de Jesus Cristo significa dizer que Jesus inaugurou um novo momento na história da redenção, uma nova maneira de Deus se relacionar com os homens, como diz Gálatas 4 até o versículo 6. Ele não nos chama mais de servos, ele nos chama de amigos. Gálatas 4 diz: vindo porém, presta atenção, porque você tem que estar pronto quando o reino vier na sua segunda vinda. Vindo porém a plenitude, o reino já veio, mas a plenitude ainda não. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Quando o reino de Deus chega, tudo tem que mudar. Eu sou órfão de pai, perdi meu pai muito cedo, faz 32 anos que meu pai morreu. Era muito difícil de eu viver com a orfandade, porque minha mãe foi morar no Japão, então eu fiquei sem pai e sem mãe. E até eu me converter, eu tinha um problema com paternidade. Até um dia eu entender que a minha paternidade, ela vem de Deus. Se você tem um pai como Deus, quem pode ser um pai melhor para você? Quem pode? Mas mesmo assim, você está na igreja hoje, e você sente falta de uma paternidade. Deixa eu falar uma coisa para você: você tem uma paternidade que está 24 horas por dia a teu dispor. Você tem o seu pastor que pode ser um pai para você, que você pode recorrer a ele. Mas um pai só pode ser um pai para um órfão quando o filho adota o pai, não quando o pai adota o filho. Numa casa onde há um filho que se sente órfão, ou que esse filho se tornou órfão, tem filho que é órfão de pai vivo, ele vai morar na casa de um pai que dá amor, carinho e atenção, porém ele não se sente parte da casa, ele não se sente parte da família, porque ele não adotou o seu pai e a sua mãe como seus pais pessoais. Deixa eu te falar uma coisa: quer ser curado na paternidade? Aceite a paternidade de Deus. Eu não tenho um pai terreno, mas eu tenho um pai celestial que me ama tanto, que está disponível 24 horas por dia para mim, e eu fui curado na minha paternidade. Eu não sou mais um mendigo espiritual, eu não busco mais uma paternidade real, porque eu já tenho a paternidade real que vem de Deus. E quando você não encontra uma paternidade real em Deus, você se frustra, porque você busca a paternidade nos homens. E infelizmente os nossos pais terrenos, por melhores que sejam os nossos líderes, eles vão falhar. Aí sabe o que Deus faz? O que Ele fez comigo? Ele disse: Ulisses, você não teve pai, mas você vai ser um bom pai. Aí você começa a ser um bom pai para os seus filhos, porque a paternidade que vem de Deus cura você para que você possa curar outros. Enquanto você não for curado na sua paternidade, vai ser muito difícil de você ser um bom pai, e você manifestar o reino de Deus dentro da sua própria casa como um bom pai, porque o reino de Deus tem um bom pai, que é o nosso Senhor. Então a mensagem diz que é chegado o reino de Deus, e o reino de Deus possui dois aspectos. Fala comigo, dois aspectos. Por um lado, essa mensagem aponta para as bênçãos da salvação que alcançam aqueles que pela graça de Deus, mediante a fé, se arrependem dos seus pecados e reconhecem em seus corações o reino de Deus. Mas por outro lado, essa mensagem fala de juízo. Por que muitas vezes a pessoa não entra na igreja? Porque ela só ouve juízo, e ela fica com medo desse juízo divino, que é derramado e que será derramado aos pecadores impenitentes que vivem uma rebelião contra o reino de Deus. Quando você estava no mundo, você
vivia em oposição a esse reino. Você não amava Jesus porque você ficava em oposição, você era rebelde contra esse reino. Queridos, eu odiava a igreja, odiava o pastor era tudo ladrão, pilantra, vagabundo, sem vergonha, a igreja era só para roubar dinheiro dos outros. Aí um dia eu viro pastor, como é que faz agora? Eu preciso manifestar algo diferente. Então, enquanto uma igreja não estabelece num bairro e manifesta algo diferente, um reino de Deus verdadeiro, as pessoas vão continuar acreditando num reino invisível e mentiroso, enquanto existe um reino real. Os seguidores de Jesus durante toda a era da igreja, eles receberam essa ordem. Qual que era a ordem? Anunciem que o reino de Deus é chegado. Qual que era o papel dos apóstolos? Pedro não pregava, meus irmãos, Pedro lia. Você pegar a primeira pregação de Pedro, ele leu. Não, as pregações de Jesus eram simples, eram sermões, como o sermão da montanha, eram pregações simples, mas quando o reino de Deus chega, é impossível. Você está no lugar, a presença de Deus é palpável ali, Jesus está ali, porque Ele está reinando, é impossível. Você quer fazer algo errado, mas você não consegue. Dessa forma o reino vai crescendo até que venha o dia em que o Filho do Homem voltará. Quando a mensagem do reino de Deus chega, se cumpre o propósito de Deus. Nesses dias, os cidadãos do reino de todas as partes do mundo serão reunidos na presença do Senhor, como diz Mateus 25:31, Ele separará o bode, Ele separará as ovelhas. Deixa eu te falar, você é ovelha, mas existem pessoas que você ama que estão fora desse reino. A minha mãe e os meus irmãos estavam indo para o inferno. Como é que eu poderia ir morar em Manaus e ver meu irmão indo para o inferno? Meu irmão foi viciado em crack por anos. Enquanto eu não vi o meu irmão aos pés do Senhor, eu estava ali orando, jejuando, clamando pela vida deles, e ainda oro até hoje para que eles se mantenham firmes. Como é que você vai viver nessa terra sem levar a sua família? Olha só, gente, vamos lá. Abraão é o pai da fé, amém? Tudo bem? Abraão é o pai da fé. Abraão teve várias falhas. Se você for ver, ele errou demais. Quando você olha para Abraão, você pensa, meu Deus, como é que esse cara, tendo tantos erros, ele fez, hoje ele é chamado o pai da fé. Quando você olha para Noé, você pensa, cara, Noé salvou a humanidade. Sabe o que Noé fez? Sabe quantas pessoas Noé conseguiu salvar? Apenas a sua família. Você está querendo ganhar o mundo e Deus está falando para você, eu quero que você ganhe apenas a sua família. Avivamento é você ganhar as pessoas que estão próximas de você, não é ganhar o mundo. Jesus, ele conta a parábola dos trabalhadores na vinha. Ele faz o que? Ele arrenda essa vinha, ele arrenda esse serviço para os trabalhadores. Um chegou de manhã, Fabinho, eu cheguei um pouquinho mais cedo, Fabinho chegou meio-dia, estava dormindo. O outro chegou 3 horas da tarde. Meus irmãos, já são 5 horas da tarde. Quando terminar o trabalho, você que trabalhou 1 hora vai receber a mesma coisa que eu. Comecei às 9 da manhã e eu não posso nem reclamar. Podia reclamar, mas não pode. Eu estou há 20 anos trabalhando na vinha. Sabe qual que é o convite para vocês hoje? Vamos trabalhar na vinha. Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos falar do amor de Deus. Vamos manifestar esse reino aqui no São João. Você quer manifestar o reino do São João? Deus pode contar com você para manifestar esse reino no São João? Amém? Então dá uma salva de palmas ao Senhor. Vou falar só mais um pouco e vou caminhar para o final. Você tinha que falar. Queridos, você começa a escrever, e a pastora sabe que eu falo demais. Se deixar, eu fico aqui até amanhã falando. A última vez que eu fui no Fabinho, nós saímos de lá tarde. Eu amo falar de Deus. O movimento do reino, anota isso, o movimento do reino.
Quando nós observamos a movimentação do reino, é muito comum a presença de termos como 1 Coríntios 12:11, distribuindo-as a cada um, vós, termos como esse, sois corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo, dispondo aos membros, colocando a cada um deles no corpo, como aprouve, cooperem os membros, vamos cooperar. Uma coisa difícil no reino é os membros cooperarem, com igual modo, com cuidado, em favor uns dos outros. O mesmo Deus que opera tudo, gente, Deus não opera milagre, prodígio e língua só no irmão, porque ele é de Deus, não é assim. Ele opera tudo em todos, não é apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Apóstolo, pastor, do lado do evangelista, do lado do atalaia. Eu subi agora no banheiro, banheiro limpinho, cheiroso, sem um banheiro limpinho, cheiroso, como é que vai ter culto? Glória a Deus pela vida de vocês, estão até agora, saíram tarde do trabalho, estão aqui me aguentando. Meu Deus, quantas pessoas trabalhando para que um culto aconteça, o irmão tocando o violão com o dedo já está cansado. Pensa que eu não sei? É terrível ficar fazendo serenata para o pastor do fundo, mas você continua queimando aí, continua queimando. Jesus é quem opera tudo em todos, não o homem. É Deus quem opera da maneira que Ele quer. Uma vez eu falei: Deus, me dá o dom de cura, me dá o dom de cura, me dá o dom de cura. Isso já faz anos. E Deus falou: para que você quer o dom de cura? Você não ora por ninguém. Me dá o dom de línguas, me dá o dom de línguas. Fui batizado em línguas antes de ser batizado nas águas. Estava na cadeira aqui na frente, caiu umas 9, 10 cadeiras para trás. Fiquei lá tremendo no chão, falando em línguas. E aí, é só isso que você quer? Para que você quer o dom? É para você? Para você ser melhor que os outros? Para você aparecer? Deus falou isso muito claro comigo. Para que você quer subir no altar? Você quer falar sobre mim ou sobre você? Jesus, Ele opera tudo em todos. A vida de quem teve uma experiência real com Deus deveria expressar os valores e a dinâmica do reino, não a dele. Se você olhar para a vida de uma pessoa que serve a Deus e a vida dele não fala, não siga essa pessoa. A sua vida tem que falar. Não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Amém? Todo mundo comigo, levanta o dedo indicador. Indicador? Tá difícil de manifestar o reino. Sabe o que acontece? Nós reproduzimos aquilo que vemos. Se eu falar algo e reproduzir outro, você vai fazer. Se você aprender errado no reino, você vai manifestar errado. Você vai começar a achar que igreja é lugar de aparecer, igreja é lugar de desaparecer. O maior é o que serve, não é o que é servido. Nós estamos aqui para servir vocês. Agora eu estou aqui servindo vocês. Se eu pudesse eu lavaria os pés, mas você está com chulé. Jesus, antes de ser levado aos céus, em suas palavras finais, ele ensinou aos seus discípulos as questões concernentes ao reino de Deus. Ele falou: eu tenho alguns dias só. Jesus ficou mais 40 dias na terra, com mais de 500 pessoas que viram ele. Ele falou: preciso falar com vocês. Perdão pelo microfone. Jesus, ele pregou a mensagem do reino. Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas. Jesus, ele morreu, que as pessoas acreditavam ou não, nem os discípulos dele. Ele deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes o quê? Acerca do reino de Deus. O que Jesus ficou falando? Vamos lá, gente, vamos abrir igreja. Vamos lá, vamos cantar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Não, ele ficou falando do reino de Deus, porque ele queria inculcar na cabeça dos seus discípulos que o reino de Deus é real, e quando ele voltasse, ele estabelecesse esse reino. Os discípulos morreram por causa do reino. Todas as pessoas que viveram naquela época estavam esperando o reino vir.
Eles acreditavam todos os dias que Jesus iria vir amanhã, e nós vivemos como se Jesus nunca fosse voltar. Por isso que nós vivemos essa vida. A gente se preocupa com tudo nessa terra, menos com o reino. Nós não estabelecemos o reino, nós esperamos o reino. A linguagem, o comportamento e as ações de quem teve experiência com Deus devem também estar estabelecidos nos valores e na legislação desse reino. Então nós precisamos viver como reis e manifestar o nosso sacerdócio. O Fabinho já deve ter explicado aqui, pregado sobre o sacerdócio real, amém? Vocês sabem a respeito você é sacerdote. Então o reino de Deus, ele chegou aonde? Chegou aqui, porque se estabeleceu uma base do reino de Deus. Aqui não há pecado. A base do reino de Deus está estabelecida aqui, através de você. Naqueles dias Israel era uma nação oprimida pelos romanos, eles estavam vivendo uma vida com medo. As notícias de que um outro rei estava chegando era animadora, por um lado, mas pelo outro eram preocupantes. Eles suspiravam pelo cumprimento das profecias de Isaías, que dizia que esse rei viria, esse rei estava para vir. Eles estavam na expectativa que Jesus iria aparecer, o Messias, o Magia. O livro do profeta Isaías era lido já nas sinagogas, por isso que deram o livro de Isaías para Jesus ler, porque havia uma expectativa da vinda desse Messias. Isaías 9,6, cujo principado descansa sobre os seus ombros. Foi dada a Jesus a porção de Isaías 61, por quê? Porque eles sabiam que em qualquer momento o Messias iria aparecer. Só que quando o Messias aparece, está diante deles, eles não reconhecem o tempo da visitação. Se nós não tivermos uma vida separada, é capaz de Jesus vir e nós não estarmos preparados. Havia uma expectativa naquele povo. Há uma expectativa no seu coração? Há uma expectativa. Eles queriam um reino, eles precisavam de um rei, alguém que os livrasse da opressão estrangeira. A gente precisa de um rei para nos livrar da opressão de alguns aqui. Quando Jesus vem, ele estabelece esse reino. Antes dele vem a voz, João Batista, logo após a notícia: o reino está próximo. Nem todos eles entenderam as boas novas, mas Jesus, ele queria dizer: os céus e a terra agora se fundiram. Os céus e a terra são um só. O meu reino veio. Você não precisa mais ir para o céu. Existe uma escada que você pode acessar esse reino todos os dias. Todos os dias. Você precisa e pode viver na terra, mas você precisa ter a sua mente no céu com a chegada desse reino. O reino de Deus está entre nós. O rei esteve aqui. Como é que eu sei que o reino de Deus está entre nós? Porque o rei veio até a terra. Deus, ele governa o quê? Só os céus? Ele governa todas as coisas. Então ele governa a terra, ele governa até o inferno. Satanás não tem nem a chave da casa dele, que é o inferno. Então Deus governa, só que ele teve que se ausentar por esse período. Passagens como Mateus 3,2, Marcos 1,15, Lucas 10, diz que o reino está próximo. Esse termo traduzido, o reino está próximo, é chamado de Egken. Fala comigo, Egken. Essa é uma forma verbal que significa uma ação passada. A melhor tradução para Egken é de um rapaz que escreveu um livro chamado Dallas Willard. Seria simplesmente: o reino já chegou. Então no original ele quis dizer: o reino não está próximo, o reino já está aqui, o reino já chegou. Quando Jesus ele falava do reino, ele não apontava para o céu, ele falava o reino de Deus, porque o rei estava ali, o reino chegou. Ele não apontava para o horizonte, ele não apontava falando como se aquele povo estivesse crendo num reino distante, impossível de ser alcançado. Não, ele apontava para si mesmo: o reino está próximo, o rei está aqui, o rei vai se manifestar ainda. O reino estava nele.
O Filho de Deus era o próprio rei desse reino, e ele confirma a chegada desse reino, porque Mateus 1:23 diz: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome Emanuel. Olha só, lá no Éden, Deus teve que tirar o homem do Éden, e Deus se ausentou do homem. Só que agora, na vinda do rei, Deus conosco. Olha a vontade de Deus de estar com os seus filhos. Deus nunca desistiu de você. A vontade de Deus para você é estar com você todos os dias. Quando Jesus ele pisa nesse planeta, o reino de Deus chega com ele. Por isso você vê curas, maravilhas, algo impossível de acontecer, quebrando todas as barreiras físicas do possível. Vem com ele sinais, vem com ele maravilhas, vem com ele milagres. Você pode provar desse reino. Os discípulos provaram do reino, meus irmãos. Elias apareceu no monte. Pedro olha e fala: deixa eu fazer uma cabana aqui para Moisés, deixa eu fazer uma cabana aqui para Elias. O reino de Deus estava ali, ele podia provar, ele podia ver. De repente as pessoas em Israel agora podem, dentro de Israel, nas fronteiras do seu país, experimentar a existência de um outro reino. Pensa, meus irmãos, dentro de Israel eles estavam experimentando a existência de outro reino. Por que eu não posso experimentar aqui no São João essa experiência de um outro reino? Culto é espiritual, não é natural. Quando você fecha os seus olhos, já tem aqui anjos, serafins, querubins. Os céus já estão abertos, o Senhor já está sentado sobre um alto sublime trono. Já existe agora, nesse momento, uma escada que está aqui, talvez você não veja, mas você precisa crer. Existe uma escada, como a escada de Jacó, anjos estão subindo e descendo, estão trazendo promessas sobre a sua vida nesse exato momento. Está tirando tristeza do teu coração, porque o reino chegou, e onde o reino de Deus chega não há tristeza, não há orfandade. Onde o reino de Deus chega não há dor, não há pranto, não. De repente ele chegou. Aquilo que eles aguardavam há séculos, há milênios, chegou. O próprio Deus se revelou e veio resgatar o seu povo. É Deus quem sai da sua casa à procura dos seus filhos. Se esse Deus sai para encontrar o seu filho perdido, Ele vai te achar e Ele vai te resgatar. Ele te trouxe aqui hoje. Talvez você esteja mais ou menos na fé, mas para Deus não importa. Ele saiu do trono dele, Ele veio até a terra, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou, Ele deixou a sua glória e veio até a terra. Para quê? Para encontrar você nessa noite. Ele não veio por causa da igreja, Ele não veio por causa das paredes, Ele não veio por causa de mim, Ele veio por causa de você. Ele veio, Ele está aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Não significa que esse reino é o propósito final de Deus. O reino de Deus possui um aspecto presente, se revela agora, e um aspecto futuro, se revelará na sua plenitude. O reino, o que isso significa? Significa que o reino de Deus já é e ainda não. Aonde está o reino de Deus? Entre nós. Ele já habita em nós, mas ainda não. Ele se manifesta como? Através de nós, em cada cristão, mas ainda não se revela na sua totalidade. Mas as pessoas olham para a sua vida e elas veem Jesus em você. Quando você fala, as pessoas veem a manifestação do reino de Deus nas suas palavras. Elas veem a manifestação do reino de Deus no seu toque. Elas veem a manifestação do reino de Deus materializado quando você as ama, quando você as abraça, quando você faz algo por elas. É o reino de Deus sendo trazido à terra. Quando você ora por alguém, essa pessoa é curada, elas sentem o reino de Deus. Jesus veio proclamando o reino de Deus. A sua primeira proclamação pública em Nazaré, Ele transformou água em vinho, Ele inaugurou o reino de Deus ali.
Para a gente terminar, Tito 2. Abre aí, Tito 2. Eu falo que eu vou terminar 3 vezes. A graça de Deus é o favor de Deus. A graça de Deus, ela não deve ser usada só para você pedir perdão quando erra. Ela é o poder de Deus que ajuda você a não pecar. Então ela serve para você todos os dias. Essa graça que me cobre. Querido, se você tirar Jesus de mim, eu sou podre. Se você conhecesse meu passado, você jamais estaria aqui me ouvindo. Mas todos os dias existe um trono chamado trono de graça e misericórdia que eu busco todos os dias, para que eu não volte a ser quem eu era. Tito 2, porque a graça de Deus se manifestou, ela se materializou, trazendo salvação a mim e não a todos. Ela nos educa. A graça, ela não é só algo para você quando pecar e buscar, não, ela te educa, ela regenera. Então ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ela te ensina isso, vivamos neste mundo de forma sensata, piedosa, justa, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós. Por que ele fez isso? A fim de nos remir, de nos tomar de volta de toda iniquidade e purificar você. Deus não quer só salvar você, Ele quer purificar você para si mesmo. Ele purifica para Ele mesmo. Um povo exclusivo seu, dedicado a quê? A prática das boas obras. Deus quer você para dizer: Satanás, ele é meu. Ele quer esfregar na cara do diabo e falar: você tinha poder sobre ele, o seu reino governava sobre ele, mas olha aqui quem ele é. Agora ele é o meu filho, ela é a minha filha, ele é meu, ele pertence a mim. Olha para ele. É um orgulho quando Deus olha para você e Ele consegue esfregar na cara do diabo. Ele fala: seu otário, você pode dar tudo para Ele de graça, mas Ele quer a minha presença. Toda vez que você diz não para o pecado, Deus lá dos céus, Ele brada. João 5,17, mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. O que eu estou fazendo lá no Amazonas? Implementando esse reino, trabalhando também, porque um dia virá o descanso, mas agora é hora de trabalhar. Deus criou tudo através da sua voz, mas o homem ele fez com as suas próprias mãos. A geração passada, que é a nossa, trabalhou pra caramba. Queridos, nós trabalhamos muito para implementar esse reino. Faz 20 anos que nós estamos na igreja, nós já inauguramos milhares de igrejas. Guarulhos nós inauguramos, aqui nós não ajudamos aqui, mas foi muito trabalho para construir essa casa para vocês. São mais de 550 igrejas do Bola de Neve, em todo o mundo. Muita gente trabalhou pra caramba, para implementar o reino de Deus, só que a gente não sabia falar. Nós somos ignorantes, por isso muitas vezes teu pastor fala, ele é meio duro com você. Só que essa geração sabe usar a voz. É uma geração que vai no TikTok, é tudo legal. Eles sabem pregar fácil, eles falam, todo mundo ouve. É uma geração que sabe falar muito, mas que não sabe trabalhar. Pega uma geração como a do meu filho de 14 anos, dá uma havaiana para ele quebrada, vê se ele põe um prego. Manda a geração agora, TikTok, trocar o pneu de um carro. Não sabe. A nossa geração trabalhou muito, suou pra caramba, para nós termos um lugar, uma casa. Nós precisamos fundir essa geração.
a geração da experiência com a geração que sabe falar. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ganhar o mundo. Todo mundo está esperando o avivamento, não está? Tá ou não? Eu tô. O que é avivamento? É trazer a vida de Deus àquilo que está morto. Essa geração está morta e ela precisa de avivamento. Sabe o que Deus está esperando? Você agitar as águas. Só que avivamento não é produto de uma denominação. Ela não virá porque você mudou de igreja e você entrou naquela igreja, agora eu estou avivado. O avivamento, o grande último avivamento vai ser global, porque não é um avivamento criado por homens, não é um avivamento exterior como muitos pensam. Ele vai vir, vão vir novas músicas. Não é um avivamento estético, é um avivamento genético, porque está em você. Ele só vai se manifestar. O reino de Deus já está em você, ele vai se manifestar. Não adianta querer arrumar o mundo se você não arrumar o seu quarto. Não adianta você querer ser um missionário na África, no Amazonas, só que você não consegue obedecer coisas simples da sua igreja, do seu pastor. Até Jesus convivia com pessoas que tinham aparência de cristãos, mas eram impostores. Jesus, ele veio para trazer um reino, mas os fariseus queriam viver uma vida religiosa e legalista, moralista. Você pode ser um bom crente, você pode viver uma vida religiosa, vir para o domingo, você pode ter a sua moral lá em cima, mas e aí? Como é que é o teu dia a dia? Eles falavam de Deus, mas eles não tinham a essência de Deus. O Bola de Neve está há 20 anos estabelecendo essa cultura. Eu não nasci num lar cristão, eu não tenho pastores que foram os meus pais. Talvez aqui você tenha, teu pai foi pastor, tua mãe. Eu não tenho ninguém na minha família nem que foi evangélico. Minha mãe não me ensinou nada. Para mim, Jesus e Genésio era a mesma pessoa. Eu não tenho ninguém na minha família que foi pastor. Quando Deus me chamou, eu entendi que Ele queria estabelecer o reino de Deus e começar por mim. Ele quer começar o reino através de você. Feche os seus olhos por um instante. Não viva a sua vida distraído com coisas pequenas. Foque no reino. Há uma urgência nos céus. Existem promessas que são universais, que elas são para todas as pessoas. Mas existem promessas pessoais que só vão se cumprir se você se posicionar. O dom é irrevogável. Talvez você já tenha recebido uma imposição de mãos, palavras como: você foi separado por Deus, desde a infância, desde o ventre da tua mãe. Mas o que você está fazendo com o talento, com o chamado, com a vocação que Deus te deu? Tem uma mulher, ela chama Sofia Miller. Ela evangelizou 90% dos índios peruanos. E quando ela entrou no Amazonas, ela evangelizou uma grande parte do Amazonas, levando a palavra de Deus sozinha. E quando perguntaram para ela: qual o seu chamado? Como é que você ouviu o seu chamado? Ela disse assim: chamado, eu nunca tive um chamado. Eu apenas ouvi uma voz e obedeci. O nome dessa mulher é Sofia Miller. E hoje nós temos milhares de igrejas no Amazonas, as mais firmes. E os crentes mais fervorosos são aqueles que ela semeou o reino, a palavra de Deus. As pessoas vivem fora desse reino, mas Jesus nos ensinou a trazer essas pessoas para dentro desse reino. Ele tem algo novo para você.
que é inigualável, é desconhecido. Nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Só que você precisa bater a porta. Nós precisamos começar a encher as taças com orações, até que o reino dele venha, o reino de justiça. Não pare de clamar, não pare de buscar, e esse reino virá. Se você ainda não consegue sentir esse reino aqui e agora, nós vamos começar a adorar aqui. E a adoração que for liberada nesse lugar, não por causa dos levitas, mas por causa da tua fome. Deus libera conforme a nossa fome. E você veio aqui hoje porque você tem tido fome há dias. Há pessoas aqui que passaram esse ano inteiro dizendo: Senhor, eu tenho tido fome e sede de mais de Deus. Se você não se contenta, se você é uma pessoa que não se contenta com o mesmo de todos os dias, você é uma pessoa candidata a buscar mais de Deus. Há pessoas que tudo bem, ele se contenta, e tudo bem, você vai seguir a sua vida. Mas há pessoas que têm mais fome e mais sede. Numa mesa há pessoas que comem pouco, há pessoas que comem muito. João era o discípulo amado, ele estava sempre ao lado, sempre ouvindo. Deus quer se revelar a você. Há um trono no mais alto lugar. Há anjos agora, há serafins, há querubins. Se você fechar os seus olhos naturais, você verá esses anjos, porque eles estão subindo e descendo agora por essa escada. Há uma escada que liga a terra e os céus, e eles descem dos céus. Há algo que acontece na terra, que movimenta esses anjos, quando os seus filhos começam a orar, começam a buscar a sua face. Deus envia anjos nessa terra, e Ele começa a liberar o fogo de Deus. Pai, vem nessa noite e toca-nos com brasas vivas do Teu altar, em nome de Jesus. Vamos adorar. Aqui na terra como no céu, toma teu lugar na terra. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu.
te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos e vem, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, oh, oh. Toma o teu lugar aqui, Jesus. Essa igreja é tua. Nós te convidamos. Rei da glória, te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos e vem, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar, Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto o pastor Ulisses pregava, eu acho que ninguém aqui conhece ele tanto quanto eu, daqui. E quando ele falou, nós estamos aqui para te servir. Eu, que já fui tanto servido por você, Uli, e fui hoje novamente, falei, que verdade absoluta. E sabe, queridos, quando nós fomos lá para Manaus, Ulisses, ele era daquele, para quem gosta de futebol, que cobra o escanteio e vai lá e cabeceia. Ele começou a me contar que ele fazia todas as reuniões, né, Uli? Mergulhando, NV, tudo, ele fazia tudo. E ele chegou numa igreja nova, recém-criada, que as pessoas não conheciam ele. Então, talvez ali algumas pessoas podiam estar falando, avaliando, né? Quem é? Veio fazer o que aqui? Como que tá? E eu falei assim, as pessoas não têm ideia do que é uma família inteira, com um filho pequeno, sair de perto das suas famílias, porque a família do rei, da rei e da rei do Uli moram aqui, e saírem todos eles para um outro estado tão distante. As pessoas não têm ideia do que é isso. E lá naquela época o meu coração já queimava. Eu falava, meu, que exemplo. E desde sempre a gente sempre comenta, Uli, Rei, vocês são exemplos para nós, de servos. E hoje ele pregando aqui sobre o reino, eu falei, é isso. Não tem como a gente estabelecer o reino de Deus se não for servindo, igreja. Não tem como estabelecer o reino de Deus se não for servindo, amando. Eu recebi muito da parte de Deus hoje, vocês não têm ideia. E agora ele foi tomado por Deus ali, começou a orar por mim, de que nós teremos, não muitos,
apesar de que você falou 300, e 300 aqui já é muito, já é mais do que nós temos aqui, muito mais. Quem fará parte dos 300 aí? Gideão foi lutar contra um exército gigantesco, com apenas 300, então é nesse contexto. 300 é só os guerreiros, e ele acabou de profetizar aqui que Deus vai alargar as estacas, para que a gente possa ganhar mais e mais vidas. E no domingo a gente falou sobre multiplicação, que é aquilo que tem ecoado da conferência profética. Queridos, que você saia hoje daqui com com esse banquete de ensinamentos que nós recebemos aqui sobre o reino, mas com o exemplo dado. Lembra quando ele falou assim, ó, levanta o seu indicador aqui comigo. Então, todos nós fizemos, quer dizer, eu não estava vendo, né? Mas eu fiz o indicador polegar aqui. Não, fiz o polegar. Então, que você possa seguir o exemplo desse servo de Deus que subiu nesse altar hoje aqui. Ele abriu mão da família dele, ele abriu mão de tantas coisas para ir servir o Senhor lá em outro estado. E sabe o que eu aprendi? Que o meu pessoal do som cuida mais de você do que de mim, porque eu estou gostando mais do som agora do que quando eu prego. Ou é o Amadeu, o estagiário, que mandou bem, chegou chegando. Pode acender as luzes. O apelo? Vai fazer um apelo. Aí o pastor, apelo? Se você deseja receber esse Jesus Cristo no seu coração, esse Jesus que salva, que transforma, que liberta, eu queria que todos fechassem os seus olhos por um instante. Se você deseja Jesus Cristo, porque através de Cristo você se torna filho, há um espírito de adoção, como o pastor Ulisses falou, você precisa receber Deus como Pai, e para receber Deus como Pai, é só através de Jesus Cristo. Todos estão de olhos fechados, cabeças baixas. Eu queria te convidar a colocar sua mão direita no coração, e se você deseja aceitar Jesus Cristo, repetir essa oração junto comigo, dizendo: Jesus Cristo, Jesus Cristo, muito obrigado, pelo teu sacrifício na cruz. Eu recebo o teu sacrifício. Me arrependo dos meus pecados e te peço perdão por cada um deles, os que eu fiz sabendo que era errado e os que eu nem sabia. Vem com a tua graça sobre mim e estabelece o teu reino no meu interior, para que eu possa manifestar ele, até que o Senhor venha e este reino seja completo. É assim que eu oro, Jesus, em teu nome. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeiríssima vez, ou se você nos visita, nós queremos te convidar a ir até ali atrás, falar com o Ministério Boas-Vindas. Nós queremos te convidar para uma célula. Nós queremos caminhar junto com você. Não vai embora sem passar ali e bater esse papo com boas-vindas. Amém? Deus abençoe. Obrigado, boas-vindas. Bom, eu sempre esqueço, mas hoje eu não esqueci. Vem aqui, Uli, Rê e pastora, vamos tirar uma foto com todo mundo aí atrás. Os levitas vêm para trás aqui também para sair na foto. Deixa eu ver. Glória a Deus. Ó, faz barulho aí, galera. Bola de Neve Manaus, nós te amamos. Sim ou não, Bola de Neve São João?
Glória a Deus. Pronto, lembrei dessa vez. Muito obrigado. Obrigado, gente, pelo carinho, por nos receber. Espero vocês lá em Manaus, porque quem diz quem ama tem que visitar. Meu, Manaus é tão longe, mas tão longe, que eu fui lá em 2014 e eu amei. O lugar é extraordinário, né? Eles têm até praia, gente. Eu fui para quase na Venezuela, dá 9 horas de carro. É pertinho da Venezuela, é muito perto. Vai lá pregar para os venezuelanos. Nós vamos abrir uma igreja lá. Aleluia. Tá vendo? Uma igreja em Boa Vista. Roraima? Roraima. Aê! E o que eu ia falar que eu esqueci? Levanta sua mão direita bem. Oi? Levanta sua mão direita bem. No final da oração eu vou lembrar, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou manifestar o reino, em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, amém e amém. Eu lembrei, eu tinha falado, Manaus é tão longe, a gente foi em 2014, eu falei, eu vou voltar sempre aqui, e não voltei até hoje, gente. Orem por mim, viu, porque eu quero ir para lá de novo, visitar esse casal lindo, essa família maravilhosa. Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida de hoje para todos sempre, até que Ele venha. E nos vemos no Natal. Feliz Natal!